A temporada do pinhão teve início em 1º de abril no Rio Grande do Sul. Trata-se da Araucária augustifolia, ameaçada de extinção. A legislação busca conciliar a preservação ambiental com a geração de renda para famílias envolvidas na cadeia produtiva do pinhão, que é uma delícia, né? Para falar sobre esse desafio, vamos conversar ao vivo agora com o Antônio Carlos Leite, extensionista rural da Emater do Rio Grande do Sul. Antônio Carlos, obrigado pela sua presença aqui no canal AgroMais para falar do pinhão, que é uma iguaria, e não só do Rio Grande do Sul, né? Parece que ela pega todos esses estados aí, né? Santa Catarina, Paraná, é isso? Exatamente. Boa tarde, Valteno. O pinhão, ele é a semente da Araucária angustifolia, né, que é o pinheiro brasileiro ou pinheiro do Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, através da Lei 15.915 de 2022, está autorizado a colheita, o transporte, a comercialização e o armazenamento do pinhão a partir do dia 1º de abril. É importante a gente observar que o pinheiro, ou que o pinhão, melhor dizendo, ele é uma semente que serve de alimento para a fauna silvestre. Além da alimentação humana e também as criações, ela é um alimento para a fauna silvestre e, portanto, ela tem uma importância muito grande na conservação da biodiversidade do sul do Brasil, ocorrendo principalmente nos 3 estados da região sul, mas também ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, principalmente nas regiões altas de serra. E tinha muito mais, não é verdade, Antônio Carlos? Por isso que está ameaçado de extinção. O processo de colonização foi entrando para dentro, né? Foi entrando para dentro é um neologismo, um exagero de expressão, mas à medida que a colonização foi adentrando para o interior do país, então foram destruindo essas árvores. Hoje tem algum número que nos diga exatamente o que sobrou? Sim. As estimativas eram de que a Araucária ocupava 185 mil hectares, ou quilômetros quadrados, melhor dizendo, no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, ela ocupava até 1/3 do estado do Rio Grande do Sul. Ocorre que com a colonização, a partir da segunda metade do século XIX, a Araucária foi sendo utilizada de forma muito expressiva para a construção de casas, para ferramentas, né? Sempre se descobriu a excelente madeira, né, que ela tinha, e com isso chegou na década de 60, 98% da exportação de madeira do Brasil era fruto da Araucária, era de madeira de Araucária angustifolia. Com isso, na década de 70, se chegou quase à exaustão, à extinção dessa espécie. Então, por isso, a partir daí se restringiu o corte de Araucária e principalmente também se criou uma regulamentação para a coleta do pinhão, que aí era restrito a partir da segunda metade do mês de abril. Com o avanço agora nas últimas décadas, é que houve uma flexibilização, digamos assim, na regulamentação, e já a partir de 1º de abril é permitido, então, a colheita do pinhão e a sua transporte e comercialização. Mas é uma espécie que ela está ameaçada de extinção, né? Ela, inclusive, no estado do Rio Grande do Sul, ela consta do decreto 52.109 de 2014 e também ela faz parte da lista nacional das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, que foi inclusive atualizada na portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 148 de 2022. Isso quer dizer que é uma espécie que sofre um grande risco de extinção. Então, é necessário que haja políticas públicas para que se fomente o plantio de Araucária e mesmo que se faça o que se chama de conservação pelo uso.
né? Ou seja, o pinhão é um excelente uso que pode ser dado para a araucária e que tem, então, esse potencial de gerar renda, de conservar a biodiversidade e de fazer a conservação da própria araucária angustifolia, que é uma espécie característica, é uma espécie dominante, né, da floresta ombrófila mista, que é a floresta de araucária, que é um dos ecossistemas que fazem parte da Mata Atlântica. E é um dos ecossistemas que, então, que sofreu uma grande devastação. Por exemplo, hoje, estima-se que somente 2% da área inicial, né, que haviam quando chegaram os europeus às Américas, somente 2% dessa área de araucárias restam no Brasil. Resumindo, para quem possa entender, de cada 100 árvores, 2 sobreviveram, né, de uma outra linguagem, né, já que são apenas 2%. Veja como foi devastador, né, vamos dizer assim, a retirada, né, da araucária para a utilização como madeira. Agora, como você bem ressaltou, o cultivo do pinhão é uma forma de preservar a árvore. Você falou do plantio, mas isso deve demorar muito tempo, né, até que uma araucária alcance a idade adulta? Exatamente. A araucária ela leva entre 25 a 30 anos para atingir, digamos assim, um porte que propicie a exploração madeireira. Mas existem alternativas para que ela seja cultivada em sistema de enxertia, que permite que entre 6 a 12 anos ela já possa estar produzindo pinhões para abastecer, então, esse mercado que é tão importante aí do consumo do pinhão no sul do Brasil, principalmente, né? Que hoje é explorado de forma extrativista, né, por famílias que fazem o extrativismo do pinhão e que normalmente ela não tem uma organização de cadeia produtiva em termos de beneficiamento, industrialização e até armazenamento. Com isso, a comercialização do pinhão ela fica muito restrita aos meses da colheita, entre abril a junho do ano, né? Sendo que em algumas regiões ainda tem variedades tardias que podem ser colhidas até meados de agosto, início de setembro. Como é que é a produção em termos de quantidade por árvore? Eu vou falar agora do consumo do pinhão, porque é uma iguaria. E na época do frio, que é quando a árvore está produzindo bem, isso é muito utilizado nos estados do sul para poder esquentar o frio, que a gente fala, né? Você faz o pinhão cozido e você come, é uma delícia, né? Uma árvore produz quanto de pinhão, hein? Isso varia muito, né? Inclusive porque existe a questão também da alternância, né? Que existem o crescimento da produção de pinhão em torno de 3 anos e depois ocorre o decrescimento. E essa variação é muito grande de árvore para árvore e também dependente das condições de tempo, né? Por exemplo, quando ocorre uma primavera chuvosa, como a polinização da araucária ela se dá pelo vento, ocorre uma baixa polinização e com isso afeta muito a produção de pinhões nas pinhas, né, que são o que é chamado da planta feminina, do estróbilo feminino, aonde são produzidos os pinhões polinizados. O que acontece, então, é que é muito difícil te dizer um número, né, embora a Embrapa tenha informações mais precisas sobre a produção por árvore. A Embrapa, melhor dizendo, o Instituto Florestal de São Paulo tem uma estimativa, mas é muito variável. No Rio Grande do Sul é uma produção média, em Santa Catarina, Paraná, são outras produções médias, vai depender muito de região para região. Então, Antônio Carlos, a gente parabeniza vocês aí pelo início aí da colheita, da temporada do pinhão, que também chega para nós aqui do Centro-Oeste, a gente consegue comprar, comer bem, torcer para que a árvore se mantenha, que é uma das coisas mais lindas do mundo, é você viajar pelo sul do Brasil e você ver nessa paisagem
as araucárias isoladas lá adiante, como eu comparo sempre com a nossa castanha do Brasil, né? A castanheira, que também é uma árvore alta, bonita, né? Frondosa, e que certamente alimenta, né? Porque de lá você tem a castanha e da araucária você tem o pinhão. Se eu não disse nada mais, se eu faltei alguma coisa a acrescentar, fique à vontade para você poder acrescentar. Sim, eu gostaria de acrescentar que, assim como a castanheira do Pará, a araucária, ela é uma espécie dominante na floresta em que ela ocorre, que é a floresta de araucária. Então, quando a gente vê essas árvores isoladas no campo, na verdade ali havia originalmente uma floresta muito diversa, muito biodiversa, com fauna, flora, enfim, todos os componentes da biodiversidade, e que ali então restou a planta, a árvore símbolo e a árvore, digamos assim, dominante daquele remanescente florestal. Mas o ideal seria que houvesse, então, toda a composição, toda a riqueza da estrutura e da função que cumpre o remanescente florestal. Claro que isso aí a gente também tem que dar conta de que são áreas que foram depois utilizadas, que hoje são utilizadas para agricultura e também servem para alimentação, com grãos, com a produção pecuária, enfim, mas que é necessário também ter políticas públicas para a conservação dessa espécie que está tão ameaçada de extinção e que, como tu bem disse, ela cumpre um papel tão importante, tanto ambiental como a riqueza paisagística e também a riqueza produzida, a geração de renda que é possível com a venda do pinhão e com os plantios de araucária, com a utilização da madeira muito nobre que é produzida por essa espécie. Carlos Leite, extensionista rural da Emater do Rio Grande do Sul, muito obrigado por essa participação aqui no nosso canal AgroMais. Muito obrigado.